Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu estava pensando aqui da entrada nada gloriosa de Jesus neste mundo. Quando você lê os Evangelhos, se, digamos, um império, né? Eu assisti outro dia um documentário sobre a coroa britânica, a família real britânica. Eles, inclusive, mudaram o nome, né, da família real, porque o nome original era alemão. Eles são descendentes de alemães. Essa rainha Elizabeth, o pai dela, a turma toda, a avó dela, todo mundo eram descendentes de alemães. E aí, na Primeira Guerra Mundial, pegou feio, porque, de repente, eles tinham uma rainha na Inglaterra, lá, um rei na Inglaterra, na época era um rei, né, que era descendente do inimigo. Então eles fizeram todo um trabalho para camuflar isso e transformaram aquilo na linhagem de Windsor. Windsor. Aí tem o castelo de Windsor, mas não era esse original. Era o Chucrute alguma coisa lá, o nome alemão da família. Mas criaram toda aquela pompa, aquela realeza agora em cima de um outro nome. Porque os homens fazem isso. Toda biografia... Quando você assistir um filme e está escrito assim, baseado em fatos reais, pode esquecer. Não vai ter meia dúzia de fatos reais ali, mas o resto vai ser encenação. Por isso que eu não assisto filme bíblico. Eu não assisto. Falou que vai ter filme bíblico, novela bíblica, eu passo reto. Eu prefiro assistir um filme de ficção, de faroeste. Faroeste ainda nem tem mais, acho. Mas... qualquer filme assim do que filme bíblico, porque o filme bíblico eles não vão se basear na Bíblia, eles vão ter que inventar uns enredos, uns personagens, uns amores daqui, outros amores dali e tal, e enfeitar o mocinho do filme bíblico, né, para ele sair bem na história, sair muito bem na história contada ali no filme, e para ganhar dinheiro, para fazer, senão ninguém vai ao cinema, ninguém assiste a novela. Ninguém continua do primeiro capítulo, do primeiro episódio da novela, né? Então, as coisas dos homens são sempre maquiadas. Todas as coisas desse mundo, aqui no Brasil nós não vemos muito disso, mas nos Estados Unidos, as funerárias, elas têm maquiadores, tem cara lá, a profissão do sujeito é reconstruir um rosto, por exemplo, pegar uma velha de 100 anos, fazer ela parecer um adolescente no caixão. Os caras conseguem fazer mágica com cera, com apliques, com perucas, para ficar bonita na hora da morte, na hora depois de morto, né? Para não ficar um caixão com uma pessoa feia lá, toda enrugada, toda feia. Então, essa é a maneira do mundo fazer as coisas. O mundo tem que criar glória para os homens do mundo, mesmo morto. Mesmo morto ele tem que ficar bonito. Mas não foi assim com o Senhor Jesus. Ele não contratou um biógrafo de famosos, de celebridades. Né? Deus não olhou lá no catálogo dele de endereço e falou assim, vamos escolher um biógrafo aqui que seja realmente uma pessoa idônea, uma pessoa que não seja mal vista na sociedade, uma pessoa que tenha uma reputação inabalável, né? Ilibada reputação. Olha, bonito, advogado gosta disso, né? Uma ilibada reputação. Então, quem que Deus escolheu com ilibada reputação? Um pária da sociedade judaica. Quem era? Mateus. Pega Mateus lá para escrever a biografia. Talvez tivesse uns anjos e vão falar assim, Senhor, Mateus? Olha o que o povo pensa dele. Ele é um coletor de impostos. Ele pega os impostos dos judeus e entrega para os romanos, para o invasor, para o inimigo. Ele não é uma pessoa legal. Ele não é na lista dos bons cidadãos. Ele tá fora, está em último lugar, não tem condições. Mas é esse que Deus pega para ser biógrafo do seu filho. E não biógrafo como Marcos, por exemplo. Marcos escreveu sobre Jesus servo. Jesus servo. Jesus escravo, porque não tem nem genealogia no Evangelho de Marcos.
Um servo não tem genealogia. Então ali ele é o servo. Lucas, que era um médico, aí sim, nessa parte, o Espírito Santo de Deus pegou alguém competente no sentido de demonstrar a humanidade de Jesus. Porque o que mais entende de ser humano é o médico. O médico sabe da cabeça aos pés como é que funciona o corpo humano. Então, para mostrar que Jesus era humano e perfeitamente humano, veio então Lucas. Mas Mateus, pensa Mateus, coitado, sentado na coletoria, ele é chamado, né? O Senhor Jesus o chamou, e depois deu a ele essa tarefa, né, de escrever o Evangelho, e ele começa o Evangelho já queimando a reputação de Jesus. Já na entrada, no começo, ele não pega o Evangelho e fala assim, deixa eu ver, aqui, nossa, está aparecendo aqui, deixa eu ver quem que está aqui na lista. Ih, Raabe, uma prostituta. Não, vamos mudar isso. Vamos mudar, vou colocar ele da linhagem de Windsor. Fica mais bonito, fica mais britânico e fica mais chique, né? Não, entrou Raabe. Entrou Tamar. Tamar, a nora de Judá, que se vestiu de prostituta para poder ter um filho da linhagem de Judá. E depois ela fica no lugar das prostitutas lá, se oferecendo, e Judá vem e não percebe que é ela está toda coberta, sei lá como é que ela fez, e aí ela fica engravida então do próprio sogro. Olha só as tramóias, os trambiques que tem nessa genealogia. Raabe, a prostituta, que vivia de dormir com todo tipo de homem. E aí então entra quem? Mas aí tem Davi, né? Que era um rei, sim, tem Davi. E como é que Davi está aqui? O Espírito Santo de Deus procura deixar muito claro que ele não ia dourar a pílula, não ia maquiar nem o grande rei Davi. Porque na hora de falar de Davi, aqui fala assim no versículo 6 de Mateus 1, fala assim, e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Puxa, podia ter parado aí, né? Podia ter parado aí para não pegar tão mal como pegou. Gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias. Pronto. Já deu a dica, aí, mas se alguém nunca leu a Bíblia, fala assim, mas quem que era a mulher de Urias, hein? Aí vai ter que explicar que Urias era um soldado da companhia lá de Davi, né, dos soldados de Davi, que Davi, enquanto Urias estava guerreando as guerras de Davi, e a passagem lá no Antigo Testamento fala assim, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi estava no terraço. Olha só, acordou tarde, estava lá sem fazer nada, devia estar na guerra, porque no tempo em que os reis saem à guerra, a frase diz muito bem, ele estava no terraço. E aí ele olhou lá do terraço e ele viu a mulher de Urias tomando banho. E desejou a mulher de Urias. Daí ele faz toda uma trambicagem para conseguir trazer a mulher de Urias, deita com ela fica grávida, daí ele traz o Urias, manda trazer o Urias da guerra para poder ficar em casa uns dias, para depois falarem que o filho é dele, né? Nada, Urias era tão fiel ao seu rei e ao Senhor, que ele volta da batalha cansado, machucado, suado, ele nem vai para a casa dele tomar um banho e dormir na cama com a mulher dele. Ele dorme no portão do palácio. De tão fiel que ele era. Aí Davi não tem jeito, manda ele de volta para a batalha e dá as instruções. Põe ele na frente da batalha e sai de perto, larga ele sozinho lá, para ele ser morto. Olha que maldade. Mas é esse Davi. Porque Deus veio salvar justamente os pecadores. Veio salvar homens horríveis como Davi, como eu, como qualquer um que está falando aqui. Não veio salvar bons. Então, quando uma pessoa fala que está salva, olha para essa pessoa, ao invés de se olhar e falar assim, que cara orgulhoso, dizendo que é salvo, muda o disco, muda os óculos que você põe. Olha para essa pessoa assim, nossa, será que eu estou correndo algum risco de ficar perto dele? Porque deve ser mau extremo, deve ser um psicopata. Porque Cristo salva pecadores, Cristo salva assassinos, Cristo salva prostitutas, e não esqueceu de incluir na sua linhagem, através de um biógrafo dos menos competentes em termos humanos, não é? Um que
coletava impostos do povo judeu e entregava a parte dos impostos para os romanos. E não esqueceu de incluir prostituta, adúltero e uma série de coisas aqui. Então, quando Cristo entra no mundo, ele entra na quinta categoria. Porque Deus queria deixar muito claro que ele estava vindo aqui para salvar pecadores. E se ele não pudesse se identificar com pecadores, inclusive na sua linhagem, se viesse uma linhagem toda fantasiada, toda camuflada, toda maquiada, de um rei, né? De todo cheio de pompa, não era isso que ele veio. Ele veio para descer até ser feito pecado por nós. Ele nunca pecou, ele não poderia pecar, era impossível ele pecar, mas ele veio ao último, ao ponto mais baixo, foi feito pecado por nós na cruz e morreu em nosso lugar. Agora pensa assim, essa biografia, ela roda o mundo há 2000 anos e ela exalta Cristo. Porque tudo isso cria um contraste. Quem é esse? Esse é o ser perfeito que desceu do céu. Esse é, dando um exemplo até que orientais gostam muito, né, as religiões orientais, a lótus. O que é a lótus? A lótus é uma flor lindíssima que cresce onde? No pântano mais sujo que tem. Ela fica em cima e você espirra lama nela, a lama não pega, a lama escorre, não pega. Hoje já sabem por quê, né? Porque essas plantas elas têm uma textura, uma microtextura nela, que hoje estão imitando isso em tintas, fabricando tintas com essa microtextura como é que chama? Tem aqueles micro-robôs que estão fazendo. É uma coisa quase que a nível molecular, que não permite que a sujeira cole nela. Então estão fazendo tintas para pintar máquinas, pintar coisas grandes que ficam ao relento, para você não precisa lavar. Ela não gruda a sujeira. Olha que coisa linda. Você tem um carro assim. Mas, então a Lotus está sempre limpa, sempre pura, mesmo estando no brejo. Mesmo estando no brejo. Então esse ser perfeito veio aqui. E quando ele entra no mundo, como é que ele entra no mundo? Ele entrou assim, né? Com bandas e fanfarras e tudo, né? Sim, de certa forma, os anjos proclamaram a sua entrada ao mundo. Magos ou homens sábios do Oriente vieram, depois que ele já era menino, vieram trazer presentes para ele. O presépio não é aquilo, viu, gente? Os sábios do Oriente não vieram visitar Jesus na manjedoura no presépio, não. Quando ele veio, ele já tinha uns 2 anos de idade, quando eles vieram trazer os presentes lá do Oriente. Mas quando ele estava naquela manjedoura, o que era uma manjedoura? A manjedoura era um caixote. Você já foi numa fazenda? Tem lá uns caixotes, né? Que põe a cana picada, o milho e tal, para os cavalos, para as vacas comerem. É um caixote. É um caixote. Então é claro que Maria deve ter colocado ali uma palha para ficar macio, uns panos tal, para colocar o bebê naquela manjedoura. E outro dia eu ouvi um irmão falar, ou eu li em algum lugar, não lembro agora, que naquele dia, o que estava dentro daquele pequeno caixote de madeira era maior que o universo. Foi a única vez no mundo que uma pequena caixa de madeira comportou no seu interior algo maior que todo o universo, que todos os planetas, pensa em Plutão, pensa em Netuno, pensa no Sol, nas estrelas. Maior que tudo isso estava ali, naquela caixa, deitadinho ali naquela caixa. Aquela humilde criança, totalmente indefesa, porque ele não usou das suas prerrogativas divinas para viver nesse mundo. Ele viveu como um homem, ele cansava. Ele sofria, ele transpirava, ele trabalhava, tinha as mãos calejadas, trabalhando com seu pai de carpinteiro, não é? Algumas vezes é possível ver um lampejo da sua glória, como quando tentam pegá-lo para prendê-lo, para matá-lo, e a Bíblia diz que ele caminhou no meio deles. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso, né? E tem uma outra passagem que quando os soldados vão prendê-lo e perguntam, né, quem é Jesus ou alguma coisa assim, ele fala, eu sou, ou sou eu sou, né? Ele usa a mesma frase que Jeová
que é ele, Jesus no Antigo Testamento, é Jeová, a mesma frase que Jeová usou quando Moisés pergunta para ele: quem eu direi que me enviou para vós, para vos libertar do Egito e tal? Ele fala: eu sou, te enviou. Eu sou, porque o nome Jeová vem desse eu sou, mas ninguém sabe exatamente como que é, né? Esse nome, porque eu sou. Ou seja, ele é Deus na sua essência verdadeira. E quando lá no Monte das Oliveiras os soldados chegam para prendê-lo com tochas e varapaus, né, que são bastões para bater, e perguntam quem é o Jesus, tal. Ele fala: eu sou. Aí os soldados cai que nem boliche, que nem garrafa de boliche. Ele deu um strike nos soldados ali. Porque naquele momento ele abriu uma frestinha pequenininha da sua glória, só pelo seu nome, por ele falar: eu sou, eu sou. Todo mundo caiu. Então esse é desse Jesus que nós falamos. Agora você vai querer se gloriar, né? Você vai querer achar que você é o maioral, é alguém? Não. Ele já entrou no mundo dando exemplo de pequenez na sua configuração humana, não é? Porque ele sabia que havia uma glória muito mais elevada. Ele desceu da glória. Ele desceu da própria glória, da glória excelsa, para estar no nosso meio aqui. Esse é Jesus. É nesse que você tem que crer para ter a salvação eterna. Para não achar que você tem capacidade de salvar-se a si mesmo. Esqueça isso. Esqueça isso. Porque o único caminho é realmente crer nele como o Salvador. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.